Boa noite. Jornalista, advogado, empresário, criador do maior acervo particular de livros do Brasil, a própria vida dele, que já deu em parte um livro, mereceria outro bem mais volumoso, tanto pela obstinação de construir uma empresa nacional que virou multinacional e marcou a história da indústria automobilística brasileira, quanto pela paixão quase cega que o levou a criar a maior biblioteca particular do Brasil. O Roda Viva entrevista esta noite o empresário por acaso e intelectual por vocação, imortal da Academia Brasileira de Letras, José Mindlin, o homem dos livros. Aos 92 anos, José Mindlin é uma unanimidade na vida cultural e empresarial de São Paulo. Construiu uma carreira marcante na indústria paulista, ao mesmo tempo em que tornou-se um incentivador das artes. A confessada compulsão por leitura fez dele um grande amante dos livros e o mais importante bibliófilo brasileiro. O empresário Mindlin e o bibliófilo Mindlin andaram juntos muitos anos, mas se separaram um dia. O empresário saiu de cena e o bibliófilo assumiu, em período integral, a paixão pelos livros que começou a cultivar aos 13 anos. Filho de imigrantes judeus russos, José Mindlin nasceu em São Paulo, em 1914. Ainda jovem e já despertado pela literatura, trabalhou como jornalista e depois cursou a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi através da advocacia, em 1950, que acabou se tornando empresário. Chamado para redigir um contrato de sociedade, virou sócio de uma pequena fábrica de pistões e bronzinas para motores de automóveis. Assim nasceu a Metal Leve, mais tarde um gigante do setor de autopeças do Brasil, com 7.000 funcionários, exportações para mais de 50 países e 2 fábricas nos Estados Unidos. No comando da empresa, Mindlin tornou-se um dos mais importantes líderes empresariais do Brasil. Crítico do regime militar e da política econômica, integrou a lista de empresários que, em 1978, lançou um manifesto pedindo abertura política ao então presidente Geisel. Incentivador das artes, conhecido nos meios intelectuais, presidiu as mais importantes entidades corporativas da indústria e foi conselheiro de várias empresas e instituições, inclusive na área cultural. Em 1975, no governo Paulo Egídio Martins, Mindlin assumiu a Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Foi quando enfrentou um momento duro em sua vida pública, o episódio da prisão e morte do jornalista Vladimir Herzog, que o próprio Mindlin havia indicado para dirigir o Departamento de Jornalismo da TV Cultura. Na vida empresarial, o momento difícil surgiu nos anos 90, com os efeitos da globalização e da abertura econômica. Sem fôlego e tempo para se adaptar à concorrência internacional, a Metal Leve foi vendida em 1996 para sua principal concorrente, uma multinacional alemã. Sorte da biblioteca, que durante todos aqueles anos também cresceu e se aprimorou com a ajuda de Gita Mindlin, a mulher do bibliófilo, também contaminada pela paixão do marido. Gita, falecida em agosto de 2006, foi uma especialista em restauração e encadernação de livros, deixando também sua marca na coleção que ajudou a formar em 68 anos de vida comum. Espalhada pela casa, a biblioteca centralizou a história do casal Mindlin, além de guardar parte importante da história da própria humanidade, da literatura e do próprio livro. São 38.000 títulos, perto de 60.000 livros e documentos, abrangendo 500 anos de história. Livros de arte e crítica literária, manuscritos, raridades da tipografia e da arte da encadernação, obras completas e originais da literatura estrangeira, além de um precioso conjunto de títulos brasileiros que formam a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, recentemente doada à Universidade de São Paulo. O caçador de livros que passou grande parte do tempo revirando sebos e livrarias no Brasil e no exterior, e que escreveu em livro sua própria vida entre livros, diz que não é um colecionador. A principal motivação de sua biblioteca sempre foi e continua a ser a leitura. São amigos silenciosos e permanentes e que não criam caso. Para entrevistar José Mindlin, nós convidamos Manuel da Costa Pinto, coordenador editorial do Instituto Moreira Salles, colunista do jornal Folha de São Paulo e colaborador do programa Entre Linhas da TV Cultura. Daniel Pisa, editor executivo do jornal O Estado de São Paulo. Norma Cury, colunista do Jornal do Brasil e correspondente da revista portuguesa Visão. Alberto Quartim de Moraes, editor da editora Conex. Luiz Kraus, editor da revista 18, e Luiz Francisco de Carvalho Filho, diretor da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil, mas como o programa de hoje está sendo gravado, ele não permite a participação direta do telespectador. De todo modo, você pode mandar a sua crítica, sua sugestão, sua observação pelo site do programa, que é www.tvcultura.com.br. www.radiocultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, doutor Mindlin.
É um prazer ter o senhor aqui. E eu queria saber, antes de mais nada, como é que o senhor pode, digamos, conviver com tantos livros, sabendo que não há tempo disponível na vida de qualquer pessoa para lê-los todos? Bom, normalmente, a gente tem a ilusão de que vai poder ler muito mais livros do que a gente consegue. Agora, a convivência com livros é muito agradável e quase que independente da leitura. A gente passa e os livros ficam, de modo que outros lerão os livros que eu não li. Quartinho. Tudo bem. Dr. Mindlin, boa noite. Permita-me, antes de qualquer coisa, Dr. Mindlin, eu expressar a enorme honra que significa para um profissional do livro como eu ter o privilégio de estar participando de uma bancada que o entrevista nesse programa. Eu estou certo, Dr. Mindlin, de que eu expresso o sentimento de todos os amantes do livro, no Brasil e no mundo, ao apresentar ao senhor a enorme admiração e respeito que tenho por tudo que o senhor fez ao longo desses mais de 50 anos, não apenas como empresário ou como bibliófilo, o que já não é pouca coisa, mas sobretudo como um exemplo de cidadão. Muito obrigado por existir, doutor Mindlin. Eu é que agradeço as referências. A questão que eu gostaria de colocar, doutor Mindlin, ela nos remete ao status, à situação atual do negócio do livro no Brasil e as perspectivas que eu, pessoalmente, como editor, vejo um tanto sombrias para o futuro, em particular da literatura no Brasil e no mundo. E explico por quê. Né? Como uma das consequências da globalização da economia, fenômeno do qual não se pode fugir, o primado da razão de mercado, ele começa a impor com muita força no mercado editorial brasileiro, como já fez por aí, né? O princípio de que literatura não vende. Literatura brasileira, menos ainda. Autor iniciante, então, nem pensar. Né? E o que não vende, evidentemente, não se publica, segundo essa lógica que é estritamente mercadológica. E é claro que o problema não afeta apenas a literatura, mas também as obras de não ficção. Né? Felizmente, nem todo mundo pensa exatamente assim. Mas na medida em que aqueles que eu classifico como fundamentalistas do mercado, sejam editores ou livreiros, que existe cada vez mais dentro do mundo do livro, na medida que esses fundamentalistas assumem um poder de decisão crescente no mercado editorial, sobre o que deve ou não ser publicado ou vendido, evidentemente que a qualidade dos conteúdos começa a se tornar cada vez menos relevante, menos importante do que o desempenho comercial, do que a venda dos livros, portanto. Essa é, por enquanto, uma tendência no mercado brasileiro, uma forte tendência. Mas, de qualquer modo, eu fico a imaginar como é que nós vamos estar daqui a algum tempo, no futuro talvez próximo. Eu gostaria de saber como é que o senhor considera essa questão. Eu também participo de suas preocupações. A visão de só publicar o que se vende é tacanha, é errada. O fato do livro não ser lido se deve a muitas razões possíveis. Por muita gente, por exemplo, ignorar a existência do livro que não foi lido por isso. O problema é bastante complexo. Ele é, em parte, só apenas brasileiro. É mais grave ainda nos Estados Unidos ou na Inglaterra, onde as principais editoras foram compradas
por alguns editores alemães, que têm apenas a visão do mercado. De modo que nos Estados Unidos e na Inglaterra, eu creio que o problema que você mencionou como um perigo para o Brasil já existe lá. Autores que não se vendem, que não são conhecidos, têm muito pouca probabilidade de publicação, a não ser por pequenas editoras ou editoras médias que ainda não atraíram a cobiça desses editores alemães que ocuparam praticamente o mercado dos Estados Unidos e da Europa. Inglaterra e Europa. Exatamente. Doutor Mindlin, Norma Curi tem uma pergunta para o senhor. Por favor. Do outro lado, Norma Curi. Eu queria lhe perguntar, dentro desse panorama, como é que o senhor explica o fenômeno Paulo Coelho internacional? Eu não encontro explicação para o fenômeno Paulo Coelho. Eu considero que ele está para a literatura como o bispo Edir Macedo está para a religião. Li o Alquimista porque não concordo com a maneira de falar do Oswald de Andrade. Não li e não gostei. Eu li para poder dizer que não gostei. Ou, com muita surpresa, para ter de dizer que gostei, o que não foi o caso. Agora, é um fenômeno inexplicável, a fama mundial. Dizem que os tradutores são melhores do que ele, mas isso talvez seja a maldade dos críticos. Doutor Mindlin, aproveitando o gancho dessa pergunta, aí o senhor tem um ex libris, né, que é o Não Faço Nada Sem Alegria, que foi retirado, uma frase retirada de um dos ensaios do Montaigne. Quais são os grandes autores que o senhor leu e que, diferentemente do Paulo Coelho, são autores clássicos e reconhecidos, que o senhor não leu com alegria? Eu também não li livros que não me provocassem prazer, com exceção de alguns que têm um estilo difícil e rebarbativo, mas que, aos poucos, revelam a sua grandeza. De modo que este lema de Montaigne, não faço nada sem alegria, de que meus filhos ouviam falar quando crianças, e uma filha minha, a Diana, que é arquiteta, mas se ocupa de arte gráfica, me fez a surpresa de me presentear com o Ex Libris, com esse lema. Eu divido as leituras em duas categorias, as leituras profissionais e as leituras de deleite e de prazer. Nesse campo de leitura, onde provavelmente existem muitos autores que eu não li, eu não me lembro de nenhum que eu tenha lido sem prazer. E o senhor concorda com Paulo Prado que o brasileiro é um povo triste? Não dá para generalizar. Eu acho que ele é uma força de expressão, mas eu acho que não é um povo triste. Não. Teria razões para ser uma boa parcela da população que vive num nível baixíssimo, dificilmente poderia ser alegre. E, no entanto, a música popular é bastante difundida nas camadas mais pobres, de modo que não há muita lógica nisso.
Ainda para voltar a essa questão dos livros que foram lidos com prazer, que autores de ficção o senhor gostaria de destacar entre os seus mais amados? Bom, eu destacar autores numa conversa como essa, eu posso. Quando alguém visitando a biblioteca me pergunta quais são os livros preferidos, aí em geral eu não respondo, porque os livros são muito ciumentos e é preciso ter cuidado quando a gente se refere a alguns deles. Sem excluir uma porção de autores, são centenas ou milhares, não sei, eu destacaria Machado de Assis, Guimarães Rosa e Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Esse foi um livro em que eu encontrei, inicialmente, uma grande dificuldade de leitura. E uma ocasião, em casa de um amigo do Rio, encontrei Tristão de Ataíde, que foi um dos introdutores de Proust no Brasil, e eu era um rapaz de 20 e poucos anos, querendo bancar o espirituoso, coisa que em geral não dá certo, disse que Proust descrevia o sono tão bem que a gente adormecia. O Tristão de Ataíde vira-se para mim e diz: você está muito enganado, rapaz. Você deve ler as primeiras 50 páginas da Recherche com todo o esforço que seja necessário, e se não tiver penetrado no universo de Proust ao fim dessas 50 páginas, leia mais 50 com o mesmo esforço, que você não larga mais. E foi exatamente o que aconteceu. Eu já li a Recherche 5 vezes, com intervalos de 10 anos, e cada leitura é melhor que a outra. Dr. Mindlin, nós vamos ver uma pergunta do professor, ensaísta e crítico de literatura, Fábio Lucas, que pergunta para José Mindlin sobre as raridades da sua biblioteca. Vamos ver. Antes de tudo, felicitá-lo pelo trabalho que tem executado na área do livro e pelos sucessos obtidos este ano, inclusive o ingresso na Academia Brasileira de Letras e no início do projeto da biblioteca, que leva o nome seu na USP. Nessa circunstância, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta que pode até desdobrar-se. Primeiro, qual foi o primeiro livro raro que lhe caiu nas mãos e você teve vontade de guardar? Segundo, qual foi a última descoberta de livro raro que você fez? E terceiro, entre o primeiro e o último, qual foi o livro cuja aquisição lhe deu mais prazer ou mais trabalho para adquirir? O primeiro livro antigo que eu tive em mãos foi num sebo quando eu tinha 13 anos. Uma edição portuguesa do Discurso sobre a História Universal de Bossuet, numa tradução portuguesa publicada em Coimbra em 1740. Naquele tempo, eu não tinha familiaridade com o livro antigo, fiquei fascinado pela data e depois aprendi que a data tem uma importância muito relativa. Há muito livro moderno mais importante do que um livro do século XVI ou XVII. Mas esse foi o primeiro que eu conservo até hoje. Qual foi a segunda pergunta? Qual foi o último que o senhor encontrou, o último grande achado, o mais recente?
O mais recente foi o primeiro livro da Cecília Meirelles, Plectros. Ela escreveu como menina e é um livro de cuja existência todos nós, em dado momento, duvidávamos, porque não foi um livro que nunca foi visto praticamente. Esse é uma raridade excepcional e foi o último que eu consegui. E entre o primeiro e o último, qual que deu mais trabalho? Que deu mais trabalho foi a primeira edição do Guarani de 1857, de que se conheciam apenas 2 exemplares. E eu soube de um terceiro que foi oferecido aos colecionadores do Rio por um grego, mais mercador de livros do que colecionador, e os cariocas não tiveram coragem de comprar, apesar de não estar pedindo uma exorbitância. Quando eu soube disso, fui procurar o grego, mas ele já tinha partido para a Europa, deixando como endereço Morgan Bank, Paris. De modo que o contato era muito difícil. E eu fiquei atrás desse livro. Uma vez encontrei a primeira e segunda parte das 4 partes do livro num sebo em Santiago. Comprei, mas não era satisfatório. Noutra vez, eu vi num catálogo de um leilão em Londres um exemplar estimado num preço ridículo, mas em leilão isso não quer dizer nada, e eu mandei um telegrama para um livreiro amigo dizendo que queria que comprasse o livro. Depois, na compreensível impaciência, telefonei para ele perguntando quanto o livro atingiria no leilão, na opinião dele. E ele me disse, olha, eu acho que umas 20 libras. Eu digo, você está enganado. Se houver brasileiro no leilão, o preço vai bem mais alto. Em todo caso, eu quero que compre de qualquer maneira. No dia do leilão, telefono a ele para saber por quanto ele tinha comprado, e ele disse, olha, não comprei, porque quando o livro chegou a 60 libras, eu achei que você podia ficar aborrecido. Eu digo, bom, aborrecido eu estou agora. Mas, enfim, não há o que fazer. Aí soube depois que, na realidade, não tinha sido vendido. Era do grego e, como não teve comprador oferecendo 60 libras. Mais do que 60 libras. O senhor comprou por 60. Ele retirou o livro do leilão. Passam-se uns anos e eu fui convidado para ir a um leilão de livros raros de uma biblioteca muito boa de um colecionador francês que morava no Rio. E tive a sorte de ser convidado pela Air France para um voo non-stop de Buenos Aires para Paris, o voo inaugural. Então fui levado para Buenos Aires, levado para Paris, e lá encontrei o dono da livraria Cosmos, o Walter Geierham, dizendo que tinha uma surpresa para mim, que o grego estava em Paris e o Guarani estava com ele, para evitar
possível negócio do grego com outra pessoa. E aí foi uma epopeia a discussão com o grego, mas acabei comprando. E fiquei praticamente com o livro no colo durante toda a estadia. E na volta, pus o livro sempre comigo, pus na pasta, e naquele tempo se trocava de avião no Rio para São Paulo, e eu dormi durante a viagem, que eu estava muito cansado. Tinha ido naquele dia a Stuttgart para ver uma biblioteca, e quando eu abro a pasta no avião do Rio para São Paulo, o livro tinha sumido. Eu provavelmente abri a pasta dormindo e o livro escorregou. De modo que cheguei em casa e perguntei à minha mulher se ela imaginava que livro eu tinha comprado em Paris. E ela não podia saber, eu digo, o Guarani. Não diga, que coisa boa. Eu digo, mas já perdi. e tinha que me resignar. Mas eu deixei marcado o lugar onde eu estava e tudo, e 3 ou 4 dias depois, a Air France me telefona dizendo que o livro tinha sido encontrado. Eu acho que esse foi o que mais quase uma causou novela. Emoção e dificuldade. Tom Mindlin, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos no instante com o Roda Viva, que esta noite tem na plateia Denis Zanin, gerente de comunicação da Câmara Brasileira do Livro, Manuel Laffer, médico e compositor, e Marisa Lajolo, professora da Unicamp. Voltamos com o Roda Viva, que hoje entrevista o advogado, empresário e devorador de livros José Mindlin, que ao longo da vida formou a maior e mais importante biblioteca particular do Brasil. 38 mil títulos, 60 mil livros e documentos, entre eles 10 mil obras raras, um tesouro que só apaixonado consegue reunir. Entrar na casa de José Mindlin é entrar pelo mundo de José Mindlin, a começar pelo jardim, as orquídeas e os cômodos tomados por prateleiras em meio a objetos de arte e um simpático barrilzinho de cachaça. A origem de tudo isso está na História do Brasil de Frei Vicente do Salvador, primeira obra com esse título escrita no país no século XVII e que José Mindlin leu na infância. Gostou tanto que passou a se interessar por assuntos brasileiros e a comprar livros. Comprar sem parar, o que resultou na grande biblioteca. Mas o que chama atenção, além da grande quantidade de exemplares reunidos, é a raridade de muitos deles. O mais antigo impresso é de 1488, a primeira edição ilustrada das obras de Petrarca, poeta e humanista italiano do século XIV. O livro grande é a Crônica de Nuremberg, uma história ilustrada do mundo publicada em 1493. Há uma coletânea de viagens de 1508, primeiro livro que fala da aventura de Cabral. Descendo a escada para a outra ala da biblioteca, um mapa-mundi de 1728, original, colorido à mão. E vem muito mais. Obras completas de Proust em várias edições, que Mindlin leu 5 vezes ao longo de 10 anos. Tem também a primeira edição dos Lusíadas, de 1572. E livros do Padre Vieira, alguns deles proibidos pela Inquisição. Na parte brasileira, um recorde, original de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. É o exemplar enviado à tipografia para impressão, contendo as correções do autor. Está ali também a primeira edição de O Guarani, de José de Alencar, livro raríssimo, pois apesar de muito lido, foi pouco conservado. Entre as obras de Machado de Assis, o primeiro livro do escritor, Desencantos, de 1861. Outros romancistas, cronistas e poetas vão se multiplicando pela biblioteca. Carlos Drummond de Andrade está presente com exemplares que mandava pessoalmente para Mindlin, e com dedicatória feita em verso, como no livro Corpo. Procuro no dicionário, falta rima para corpo. Não é nada extraordinário, sua rima é outro corpo. Tom Mindlin, o senhor com essa doação provavelmente deu mais livro para a biblioteca da USP do que o governo doou para todas as bibliotecas do país, em alguns anos. O que é possível fazer para que essa situação se reverta? Porque, claro, bem-vinda a sua biblioteca indisciplinada ao uso público, mas
O público em geral necessitaria de muito mais livros nas bibliotecas públicas, municipais, estaduais e das universidades. Olha, eu costumo dizer que ter o livro não devia ser condição para ler. O Brasil deveria ter muito mais bibliotecas circulantes em que todas as pessoas de qualquer nível pudessem ter acesso à leitura. Eu não sei quantos livros o governo doou a bibliotecas, mas eu não creio que de um registro de 5.000 bibliotecas no país, não sei se há 1.000 que possam ser classificadas realmente de bibliotecas vivas. De modo que o que eu consegui reunir, o que eu qualifico de loucura mansa, realmente é um número excessivo para um particular. Eu gostaria, aliás, de fazer 2 retificações. Eu falei no primeiro livro da Cecília Meirelles, falei em plectros, se não me engano, e é espectros o nome do livro. E de livros raros, provavelmente são mais de 10.000. Há os muito raros, há os raros, há os esgotados. Hoje, todo livro com mais de 50 anos se tornou raro. Agora, o grau de raridade é que varia, mas eu nunca me preocupei que a biblioteca fosse a maior ou a melhor do Brasil. Se aparecesse alguma outra biblioteca maior ou melhor, eu ficaria satisfeito, não aborrecido. A única preocupação que eu sempre tive é de que a biblioteca fosse boa, tivesse boa qualidade. Luiz Francisco. Dr. Mindlin, aproveitando a pergunta do Marcum, eu gostaria que o senhor falasse, o senhor observou o Brasil e os governos durante todos esses anos. Eu gostaria que o senhor falasse como é que o senhor vê a ação do Estado brasileiro em relação à cultura e à proteção das instituições culturais, e gostaria de saber a sua opinião, qual a avaliação que o senhor tem, por exemplo, desses mecanismos de financiamento cultural, como, por exemplo, a Lei Rouanet. Bom, o interesse por cultura no governo brasileiro é recente. Não é uma coisa de 20 ou 30 anos, talvez. Mas não tem sido atendido de forma eficiente, a meu ver. O governo do Fernando Henrique mandou alguns milhões de exemplares para instituições no Brasil inteiro, mas sem a preocupação de ver se essas bibliotecas teriam condição de funcionar e de atender ao público. Faltam bibliotecários, faltam pessoas que possam orientar o leitor, mostrar à juventude que a leitura não é só fonte de conhecimento, é principalmente fonte de prazer, do qual resulta depois o enriquecimento cultural. Então, nós estamos apenas no início de uma fase em que se possa considerar a leitura como uma prioridade nacional. A leitura e a cultura em geral. Nesses últimos 10 anos, 20 anos, alguma coisa já foi feita e está sendo feita. Eu acho que os incentivos da Lei Rouanet são uma forma boa
de motivar pessoas a dar apoio à cultura, coisa em que antes não tinham pensado. Mas o ideal é que as pessoas se interessassem em apoiar a cultura sem precisar de incentivos. De modo que eu vejo a Lei Rouanet como um mecanismo temporário que atraia pessoas para um investimento em cultura até o momento em que essas pessoas descubram que isso é uma parte essencial da vida e façam, então, investimentos em cultura sem se preocupar com incentivos. Daniel. Eu queria aproveitar um pouco a experiência do senhor como participante de várias fundações, instituições culturais aí ao longo dos anos, né? Eu me lembro que o senhor chegou a ser candidato a presidente do conselho do MASP quando houve uma crise no início dos anos 90. O senhor foi secretário de Cultura, foi conselheiro de várias outras instituições ligadas à música, orquestras, né? Durante muito tempo patrocinou a Fundação Vita, e que depois acabou. E são instituições que estão sempre nesse ciclo temporário, né? Sempre entrando em crises, passando por gestões complicadas e sempre necessitando renascer, né? Quer dizer, o MASP, desde aquela crise do início dos anos 90, se tornou um museu muito pouco ativo, que nem zelar direito pelo próprio acervo e pela visitação desse acervo, pela divulgação desse acervo, zela. Então, por que é tão difícil que essas instituições, esquecendo o governo, como o senhor mesmo disse, por que é tão difícil que as pessoas que cuidam dessas instituições cuidem direito? Baseado na experiência que o senhor teve. Olha, em primeiro lugar, eu não patrocinei a Vita. A Vita é uma instituição de origem estrangeira, de um grupo de administradores de uma fundação, de um acervo de um empresário que tinha morrido e ficaram administradores profissionais que um dia chegaram à conclusão de que ficaram administrando um fundo que foi criado. Deixou de ser propriedade particular da família, do empresário. E eles, um dia, dois diretores se perguntaram aos companheiros: o que é que nós estamos fazendo na vida? Estamos ganhando dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro em empresas que não pertencem a ninguém. Vamos vender essas empresas e, com o produto, apoiar cultura, educação e programas sociais nos países onde nós ganhamos dinheiro, que era o Brasil, Argentina e Chile. E eu, então, participei da organização desse grupo, mas não patrocinei. Por que as instituições não funcionam tão bem quanto seria desejável? Eu não sei explicar, mas eu diria que não são todas as instituições que não funcionam bem. No Brasil, em São Paulo, nós temos a Pinacoteca, que é uma coisa esplêndida. O Museu Segal, que é o outro extremo. Pinacoteca é um museu quase gigante. E o Segal é o menor dos museus, mas eu diria que são os dois melhores. Agora, muita gente pensa que se promove na direção de museu, há crises absurdas e tudo.
O MASP, o que aconteceu no MASP foi uma lástima, porque o MASP era um marco da cidade e decaiu completamente por uma direção que não se interessa por arte. Então, isso foi uma lástima. Mas eu não sei se dá. Eu sou um otimista incorrigível, de modo que eu vejo essas coisas tristes como acidentes de percurso. Contrariamente ao que dizem os pessimistas, que isso acontece porque nós vivemos um percurso de acidentes. Eu ainda continuo achando que são acidentes de percurso. Isso tanto no mundo da arte como no país em geral. Dr. Mindlin, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. A morte do Vladimir Herzog provocou a sua saída da Secretaria de Cultura e Tecnologia em 76. Enquanto isso, outros empresários financiavam a tortura e até assistiam sessões de tortura, como Boylessen, que acabou sendo morto depois. Bom, alguns anos depois, acho que uns 10 anos depois, o senhor falou que gostaria de viver mais 20 anos para ver como é que o Brasil, em que o Brasil se tornaria. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse período, desses empresários, da nossa elite e do que o Brasil se tornou, porque o senhor, afinal, viveu esses anos todos. Esses 20 anos eu vivi, agora eu gostaria de mais 20. Eu fui secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia por insistência do Paulo Egídio e hesitei muito porque eu não queria participar de um governo nomeado e não eleito e fui a favor da abertura política desde o momento em que a política foi fechada, né? Fui contra o regime. Mas havia naquela época, naquele momento, uma perspectiva de abertura, porque o MDB tinha ganho as eleições em 74 e o governo tinha respeitado o resultado das eleições. De modo que o momento parecia permitir esperanças. E um grupo de amigos, liderado por Antônio Cândido, a quem eu consultei, disseram que eu devia aceitar, porque se quem queria a abertura recusasse o cargo seria ocupado por alguém que não desejaria a aventura. E eu então combinei com o Paulo Egídio de ficar um ano. Se houvesse abertura, eu continuaria. Se não houvesse, eu sairia. E, surpreendentemente, deu para fazer muita coisa naquele ano. Quando você, num cargo público, sabe dizer não com jeito e planeja coisas pela importância que elas têm em si mesmas, não para se promover ou não usar o cargo como degrau para progresso na carreira política. Para mim foi uma experiência muito interessante. Mas quando houve o episódio Herzog, eu estava nos Estados Unidos e telefonei para o Paulo Egídio dizendo que ia voltar, só consegui passagem na terça-feira. Eu soube da morte no domingo e que eu queria levar a carta de demissão. Aí quando fui vê-lo, ele me disse: você está liberado porque esse é
o nosso acordo. Mas se você sair agora, você vai enfraquecer a resistência ao grupo radical das forças do Exército, que pegou o Herzog para pegar você. Pegaria você para me pegar ao Paulo Egídio e me pegaria para pegar o presidente. De modo que você resolve. Se você pode sair porque é combinação, mas se você ficar, você também, eu não posso garantir nada, amanhã podemos estar todos na rua ou presos. E aí eu achei que tinha que permanecer por mais um tempo, mas já tendo resolvido deixar na primeira oportunidade. E ainda houve no caso do Fiel Filho, foi ainda outra vez uma insistência semelhante, e depois, tempos depois, o Paulo Egídio quis transferir a secretaria para a Secretaria de Governo. E aí eu usei isso como pretexto para deixar o posto. Né? Eu não queria a Fundação Anchieta na secretaria, e ele insistiu. Agora, depois eu não podia concordar que a Fundação Anchieta fosse retirada da secretaria. E então saí e não me arrependo nem de ter aceito e muito menos de ter saído. Tomilin. Agora, você me perguntou mais alguma coisa. Eu perguntei para o senhor sobre o que o senhor acha da indiferença dos empresariados desse país, da nossa elite, se ela fosse mais... É difícil falar do empresariado como um todo. Existe dentro do empresariado quase 180 graus de opiniões. Há gente que só pensa no dinheiro, só pensa na sua empresa, sem ter nenhuma preocupação social. E há muita gente com interesses e com responsabilidades. Infelizmente, muita gente apoiou o regime militar. Eu sei que eles procuraram entre empresários apoio para equipamento de um órgão de informação. Não se falava em DOI-CODE, mas já era conhecida a existência do DOI-CODE. Eu mesmo fui procurado para apoiar a instituição e me recusei, dizendo que não apoiaria a tortura em caso algum. E houve outros empresários pensando como eu, assim como houve empresários que apoiaram a cultura. Não dá para generalizar, mas no regime militar, muita gente dependia do governo. E aí fechava os olhos para o que fosse condenável. Tomilin, vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a instantes com o Roda Viva, que também é acompanhado na plateia por Gabriela Dias, editora adjunta da Ática, Gioconda Bordon, apresentadora da Rádio Cultura e diretora da Sociedade Cultura Artística, e Moacir Godoy Moreira, médico e escritor. Tomilin, eu queria saber o seguinte: o senhor acha que valeu a pena lutar pela democracia, como o senhor lutou e como tanta gente lutou? Não tenho a menor dúvida. Apesar de tudo? Apesar dos pesares. É um dos acidentes de que eu falei. Mas eu acho que tem que lutar pela democracia. Não. Seria terrível voltar a um regime autoritário. Né? Eu tenho a impressão de que esse risco é remoto no Brasil. Outra questão, como é que o senhor conseguiu, durante tanto tempo, se dedicar
a Metal Leve com o empenho que eu imagino que deva ter tido quando a sua grande paixão eram os livros. Quer dizer, como é que é possível ter paixão para desenvolver uma indústria, uma empresa, um negócio? Bom, em primeiro lugar, na Metal Leve, nós éramos um grupo, de modo que o meu papel era menor do que na formação da biblioteca, em que eu e a minha mulher éramos parceiros e ela também apaixonada pelos livros. Infelizmente, eu a perdi este ano. Mas eu acho que eu tenho compartimentos estanque. Quando estou cuidando de uma coisa, eu só penso nessa coisa. Resolvido, fecho o compartimento e abro o outro. E o compartimento interesse negócio maior, o compartimento livros, estava sempre aberto. Né? Eu chegava ao escritório na Metal Leve, tinha sempre uns catálogos de antiquários na escrivaninha, que eu olhava enquanto conversava com os companheiros. Nós tínhamos uma sala grande com 6 mesas e muita coisa se decidia numa conversa, num momento, depois a coisa era implementada. Né? Mas o Humberto Werneck uma vez me perguntou o que é que me gratificava mais olhando para trás, se era a Metal Leve ou a biblioteca. A Metal Leve foi uma coisa que surgiu por acaso na minha vida. Eu disse que me gratificava muito porque nós começamos da estaca zero e chegamos a construir uma indústria importante, inovadora, né? Interessada em pesquisa, mas era um trabalho de equipe. Ao passo que a biblioteca, quando a Metal Leve foi formada, eu já tinha a biblioteca há 23 anos. De modo que ir na biblioteca foi sozinho, com a minha mulher, mas foi coisa muito limitada. A biblioteca vai fazer no ano que vem 80 anos de formação, de modo que não se compara com nada do que eu tenha feito fora disso. Manuel. Posso? Sim, claro. Doutor Mino, nós estávamos comentando aqui na bancada, no outro intervalo, que quando o entrevistado é uma unanimidade, como o senhor, fica mais difícil fazer pergunta, né? Você tem que puxar mais pela cabeça, mas Você então... não está pensando na unanimidade do Nelson Rodrigues? Pois é, vamos tentar fugir dela. Então, então vou me permitir fazer aqui uma pequena provocação, então. Vamos. Antes eu conto uma história. Há algum tempo, pouco tempo atrás, eu participava de um painel de editores discutindo a situação do negócio do livro no Brasil e eu tentando expor a minha convicção de que o livro é um negócio especial, portanto ele não pode ser medido com a mesma régua mercadológica que mede os produtos. Eu, entre outras coisas, citei o testemunho de Monteiro Lobato, citando uma célebre frase dele, de que um país se faz com homens e livros. Eis que um desses fundamentalistas, né, que me referi agora há pouco, mais adiante, me contestou dizendo, olha, eu lamento partir, mas esse não é um bom exemplo, porque afinal de contas Monteiro Lobato faliu. Oi. Eu fiquei um pouco perplexo com isso, felizmente a maior parte das pessoas que participavam também ficou. O senhor não faliu, né? Não. O senhor, como empresário, o senhor foi obrigado por
circunstâncias, por impulsão do mercado, não se desfazer do seu... escala para ser. Mas, de qualquer modo, nós estamos correndo o risco de um dia aparecer alguém que diga, não, o José Bindley, o exemplo não é bom, porque, afinal de contas, ele foi obrigado a vender a empresa dele. O que o senhor diria a quem levantasse essa questão? Olha, quando nós vendemos, o Boris Kazoy, numa entrevista, me perguntou se tinha sido um bom negócio ou uma derrota, a venda da Metal Leve. E eu disse que não tinha sido nem um bom negócio, nem uma derrota, mas apenas o reconhecimento de uma realidade inevitável. Nós não tínhamos escala para sermos fornecedores mundiais. Os direitos sobre autopeças tinham sido reduzidos a 2%, enquanto os direitos sobre veículos se mantinham em 35%. De modo que nós estávamos na mão dos montadores, porque se não aceitassem, se nós não aceitássemos o preço que eles queriam pagar, eles podiam importar de qualquer outro país, porque 2% de direito não faria diferença. E nós tínhamos que preservar a existência da empresa, que tinha mais de 5.000 empregados, e se nós tentássemos enfrentar essa concorrência mundial, corríamos o risco da empresa desaparecer. Foi uma decisão, do ponto de vista emocional, extremamente difícil e traumática, mas do ponto de vista racional, nós fizemos o que devia ser feito. Manuel. Dr. Bindley, o senhor teve também uma curta carreira como empresário na área de livros, né? O senhor chegou a ter uma livraria de importação de livros, né? Sim. O senhor poderia contar um pouco essa história de como foi vender livros para alguém que colecionou tantos livros e formou a biblioteca? É uma contradição interna aí, né? Essa é uma história engraçada, porque um dia, em 46, um amigo meu, também bibliófilo, me propôs de fazermos uma livraria de livros raros, onde nós poderíamos pescar no viveiro. E eu disse, olha, isso seria muito interessante, mas você não tem dinheiro, eu também não tenho, como é que vamos fazer uma livraria? Eu tenho um primo que está disposto a pôr 500 contos no negócio. Eu não me lembro quanto isso seria em dólares, mas 500 contos em 46 era muito dinheiro. Então eu passei 3 meses na Europa formando o estoque da livraria. Comprei entre 2 a 3 mil volumes, escolhendo um por um, né? Numa situação privilegiada de ter dinheiro no bolso e poder comprar. Aí voltei e começaram a chegar os pacotes e nós estávamos com grande alegria vendo aqueles livros excelentes. Uma moça que trabalhava conosco no começo da livraria, a Marlise Meyer, que depois foi professora de literatura francesa aqui e brasileira da Sorbonne, mas que participava da nossa paixão de livros. Então, na hora em que a gente estava se deliciando com os volumes, de repente entra um cliente querendo comprar livro. Que desaforo, né? Então, a gente murchava. Mas nós tínhamos obrigação moral de vender livros por causa do terceiro sócio. Então, eu dizia aos compradores, olha, se um dia você quiser vender esses livros, fale comigo. E nos 15, 20 anos seguintes, eu consegui recomprar
a maior parte dos bons livros que tinham passado pela livraria. Nesse caso, inequivocamente, o senhor foi um péssimo empresário, né? Como? Nesse caso, o senhor foi um péssimo empresário, né? Como empresário de... História de um fracasso. Doutor Mindlin, quanto vale a sua biblioteca? O senhor disse que no ano que vem faz 80 anos. Não tenho a menor ideia. 38 mil títulos. Mas eu sei que uma vez houve um ladrão que entrou na sua casa, acendeu um fósforo. Não chegou a acender o fósforo. Ele queria o dinheiro e disse que se eu não desse, que ele punha fogo na biblioteca, porque sabia que isso me daria um grande desgosto. A Gita, aliás, ingenuamente disse a ele que o problema não era o desgosto que isso nos causaria, era o prejuízo cultural de desaparecer uma biblioteca como aquela. Isso não impressionou o ladrão. Mas... O senhor fez um cheque. Como? O senhor fez um cheque. Eu? O senhor assinou um cheque para o... Não assinei cheque, porque eu não tinha o dinheiro que ele pedia. Ele me disse, telefona para a sua secretária para ela mandar o dinheiro. Eu digo, em primeiro lugar, não tenho. Se ela conseguisse, viria certamente com a polícia, de modo que não adiantava. Aí chegamos, nós tínhamos um cofre no dormitório e tanto a Gita como eu tínhamos esquecido o segredo. O cofre estava vazio, mas para o ladrão acreditar que estava vazio não era fácil. Afinal, lembramos ela lembrou um pouco, eu também, abrimos o cofre e ele viu que não tinha nada. Então disse, o senhor tem cofre atrás dos quadros. Digo, pode tirar todos os quadros, que o que não existe não aparece. E aí ele disse, olha, então nós vamos sair, eram 4, né? Nós vamos sair com sua senhora, o senhor vai para o escritório e arranja o dinheiro. Então eu fui e ela, conversando com o ladrão, mostrou para ela uma granada e disse, a senhora sabe o que é isso? Por acaso ela sabia. Sabe como funciona? Sei. Eu não sabia que ela sabia. Isso. Pois então, se aparecer a polícia, eu estouro essa granada porque eu não tenho medo de morrer. Aí a Gita diz, mas o senhor, esse carro é seu ou foi roubado? Não, eu peguei esse carro há dias. Então a polícia vai vir atrás do senhor, não por causa deste assalto, mas pelo anterior. A senhora tem razão, vamos sair, parou o carro, saiu e pegou o táxi. Aí a Gita, conversando, ele tinha formação ginasial completa e estava desempregado. Então ela perguntou em quem ele tinha votado. Votou no Jânio Quadros. Só podia ser isso, disse a Gita. No fim, eu telefonei para um banqueiro amigo, olha, eu estou precisando desse dinheiro, depois eu vou ver como é que eu pago. E aí ele mandou o dinheiro, parecia aquela maleta do 007. E assim a gente pagou, e eu ainda disse ao centro, se um dia você quiser trabalho, vai lá, Metal Leve, que eu acho que eu arranjo, porque você cumpriu. Houve um acordo de cavalheiros que ele cumpriu, porque recebendo o dinheiro nos liberou, e foi assim essa coisa. Mas a biblioteca, naturalmente, se me queimasse, o prejuízo seria muito mais do que material. Né? Dr. Mindlin, mais um intervalo e a entrevista desta noite é acompanhada na plateia por Luciano Santos, advogado, Lilian Fava, advogada, e Astreia Ribeiro, artista plástica.
a biblioteca de Mindlin foi doada para a Universidade de São Paulo. Vamos agora acompanhar uma pergunta do professor de História da USP, Itzvan Yangsó, sobre como preservar esse bem. Estou tendo o privilégio de acompanhar o processo de doação e integração de sua biblioteca na Universidade de São Paulo. E a sua biblioteca coloca algumas questões que é preciso que a gente leve em consideração. O senhor gosta de designar a sua biblioteca como uma biblioteca indisciplinada. Ao mesmo tempo, o senhor insiste, com o que eu concordo, que a sua biblioteca, a sua brasiliana, é indivisível. E eu lhe pergunto, que recomendação o senhor faz para nós da Universidade de São Paulo, que teremos que continuar a cuidar da sua biblioteca, para lidar com a biblioteca, para preservar o caráter, ao mesmo tempo, indivisível e indisciplinada da brasiliana? Bom, indisciplinada é uma força de expressão. É que, para evitar que a biblioteca se tornasse uma simples acumulação de livros, a gente estabeleceu determinadas vertentes. Literatura, história, viajantes, ensaios sociais e políticos, poesia, naturalmente. Mas sempre que aparecia num sebo ou num antiquário uma coisa que me atraía, eu comprava independentemente de se enquadrar ou não numa dessas vertentes. Daí a indisciplina. Eu mesmo não sou disciplinado, não gosto muito de regras, né? De modo que ela se enriqueceu com isso. A questão de cuidados, eu não entendi bem o que você está perguntando. Se ela poderia, digamos, como é que se mantém uma biblioteca dessa com esse caráter unitário, já que ela é tão diversificada, quer dizer? Bom, ela é diversificada porque nós temos interesses diversificados. No futuro, pode-se limitar mais estritamente as vertentes, porque eu imagino que ela vai crescer nas suas novas instalações na USP. Luiz. Os cuidados com a biblioteca são normais, tem que combater a umidade, combater o calor excessivo e tudo. No caso de escolha, cada caso é um caso, é difícil de prever o que se amanhã for reitor da USP um veterinário, por exemplo, e achar que essas vertentes não são satisfatórias, que a biblioteca deveria se dedicar a outros temas. Isso é muito improvável, não é impossível, mas sobre isso não há o que fazer. A gente não pode prever o futuro. Dr. Mindlin, o senhor é filho de imigrantes judeus russos e a tradição judaica sempre prezou muito os livros e a leitura. Eu gostaria que o senhor nos falasse se há alguma influência da sua origem no seu grande interesse pela literatura e pelos estudos. Eu não acredito. Nós somos a origem judaica. Existe, evidentemente, e a gente respeita e segue como participantes de uma tradição, mas não somos praticantes. Eu, graças a Deus, sou agnóstico. Não, eu não estou me referindo a uma questão de crença, e sim a uma questão de hábito cultural, quer dizer, a sua paixão pela literatura, o seu gosto pela literatura. Onde está a origem disso? Eu nunca senti
que houvesse essa influência. É possível até que houvesse. Os judeus são chamados o povo do livro, né? Mas eu nunca pensei nisso, todo o curso da formação da biblioteca. Modo que as origens, meus pais gostavam de artes plásticas, por exemplo. A paixão que eles tinham, eu acho que herdei dirigido para livros. Mas de onde veio essa paixão, isso não se explica, né? Eu cresci num ambiente cultural. Meus pais liam, meus irmãos mais velhos liam, tínhamos uma biblioteca em casa, não de raridades, mas de bons autores, de modo que eu me habituei a ler desde os 12 anos. Até 11 anos, eu lia livros infantis ou juvenis. Aos 12, eu comecei a ler coisas, entre aspas, sérias. Né? Dr. Mindlin. E? Dr. Mindlin, eu não sei se o senhor tem algum tipo de interesse ou é afeito à internet. Não, eu sou de uma comovedora ignorância em matéria de informática. De qualquer maneira, existe uma espécie de mito segundo o qual os jornais irão desaparecer e, em última instância, o próprio livro enquanto base de sustentação tendo o papel. Como é que o senhor vê isso? Não, eu não acredito no desaparecimento do papel e do livro, porque a internet, as novas tecnologias são verdadeiramente milagrosas para a obtenção da informação. Você poder ter em 2 minutos a cópia de um documento do outro lado do mundo é um verdadeiro milagre, né? Agora, a absorção dessa informação é feita através do livro, seja livro eletrônico, seja o livro convencional. É como a história do sujeito que estava ouvindo uma conferência sobre o fim do mundo e ouviu o conferencista disse que daí a 40 mil anos o mundo desapareceria. Ele ficou assustadíssimo e disse: "O que é que o senhor disse?" E eu disse que daqui a 40 mil anos o mundo desaparece. Aí ele todo tranquilizou-se, dizendo: "Ah, bom, eu pensei que o senhor tivesse falado 4 mil anos." Então é dessas coisas que não dá para saber o que vai acontecer daqui a 40 mil anos. Num futuro remoto. Doutor Mindlin, qual o livro que o senhor releu mais vezes e se é esse livro que o senhor indicaria para os espectadores para adquirir paixão pela leitura? Olha, eu li Machado de Assis, eu vivo lendo. E é uma leitura fácil de ser absorvida e lida. Então, eu recomendaria os Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas o resto de Machado também. Proust, eu sou apaixonado, mas é uma leitura mais difícil. Eu recomendaria Machado e Guimarães Rosa. Dr. Mindlin, eu queria dois pedidos. O primeiro é 2 perguntas finais aí. A primeira é a seguinte: consta que o senhor leu obras complexas em salas de espera. Queria saber se é verdade isso. Como? Nas salas de espera, quando o senhor estava indo. De uma repartição. E como é que o senhor consegue isso? Olha, eu estava lendo Balzac e tive de ir ao Rio no começo da Metal Leve 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para conseguir licenças de importação. E foi um tempo em que houve um começo de corrupção, criar dificuldades para obter facilidades. E eu acho que corrupção tem 2
elementos, o corrupto e o corruptor. Então, se desaparece o corrupto está mal arranjado. Né? E eu estava lendo Balzac e eu, na sala de espera, no primeiro ano da Metal Leve, li toda a obra de Balzac. Eu tinha que esperar 2 horas. Às vezes ficava aborrecido quando me mandavam entrar, porque estava numa passagem mais atraente, assim. Mas foi uma maneira de resistir a qualquer exigência que pudesse ser ligada à corrupção. Para finalizar, eu conheço algumas figuras da sociedade que compram livros a metro, pela capa do livro. Eu livro também conheço. Verdinho, do lado de um vermelhinho, alguns com aquelas filigranas douradas, para enfeitar a biblioteca. O que o senhor recomenda a essas pessoas? A essas pessoas, cuidar de outra coisa. Né? Não, recomenda para continuar comprando, por favor. Ou continuar comprando é inofensivo. Né? A gente que não compra livros, compra só as lombadas. A lombada. Eu me lembro que na livraria uma vez apareceu uma senhora da sociedade que queria comprar uns livros porque ia ter uma recepção na casa. Então, precisava ter um determinado tamanho e não podia ser livro que fosse crítica de religião, porque ela era da Liga das Senhoras Católicas. Então, eu queria escolher, ela precisava de uns metros, né? Com esses requisitos. O que a gente vai fazer? Também muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós voltaremos na próxima segunda-feira, já 2007. Uma ótima semana, uma grande virada de ano e até lá.